Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas, como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Morava em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pentecostes era uma das grandes festas judaicas, junto com a Páscoa e a festa das tendas. Inicialmente era chamada de Festa das Semanas, pois era celebrada 7 semanas após a Páscoa. Somente a partir da dominação grega é que ganhou o nome de Pentecostes, cujo significado literal é 50º dia, o que equivale à soma das 7 semanas mais um dia. Como quase todas as festas judaicas, também ela tem suas origens ligadas à vida agrícola. Era a festa da colheita e para sua celebração, os peregrinos iam até Jerusalém, levando como ofertas os melhores grãos e frutos da terra, em gratidão a Deus. Com o passar do tempo, perdeu a sua relação com a agricultura, ganhando novo sentido. Os judeus passaram a celebrá-la como recordação do dom da lei a Moisés e da constituição do povo de Deus ao redor do Sinai. Na época do Novo Testamento, esse novo sentido já estava consolidado. Como artifício literário, Lucas, autor do livro dos Atos dos Apóstolos, serve-se desse contexto, fazendo coincidir, em seu relato, o envio do Espírito Santo aos discípulos, com a festa judaica de Pentecostes. Por ocasião da festa, a cidade de Jerusalém estava repleta de judeus peregrinos de todo o mundo, que tinham ido agradecer a Deus pela lei. Assim, Lucas ensina que o Espírito Santo é a nova lei. Para permanecer fiel a Jesus, a comunidade cristã já não necessita observar os preceitos da lei mosaica, mas deve estar aberta e sensível ao Espírito Santo, o dom do ressuscitado por excelência. Para ilustrar ainda mais essa relação, o relato é construído com elementos semelhantes aos da teofania dos sinais, como o vento e o fogo. Ao contrário da lei, que fora destinadas a apenas um povo,
o Espírito Santo é acessível a todos os povos da terra, facilitando a comunicação e a comunhão, ao invés de separação. Por isso, o primeiro efeito do Espírito Santo é a compreensão recíproca. Cada um se expressa do seu modo, sem negar os traços da sua cultura, e é compreendido e respeitado pelo outro da maneira que é. Isso é o advento de um novo mundo, com a superação de todas as barreiras que impedem a compreensão e a convivência fraterna entre os povos. A referência a outras línguas aqui não tem relação com o fenômeno carismático da glossolalia, e sim com a diversidade de idiomas e culturas representadas em Jerusalém. Enquanto o evento dos sinais deu origem a um único povo, a cena descrita por Lucas em Pentecostes marca o início da unidade entre todos os povos da terra, congregados pelo Espírito Santo para levar adiante o projeto libertador de Jesus Cristo.